A paz do Senhor, igreja, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus. Nós vamos começar a palavra hoje e vamos terminar amanhã no culto de primícias, amém? Hoje é só um esquenta. Vamos encerrar esse mês de abril falando sobre graça e o propósito eterno de Deus, amém? Para a glória do Senhor. Vemos já uns cultos falando a respeito de graça. Obviamente, tomaria todos os anos da nossa vida para falar tudo a respeito da graça do Senhor, porque a graça de Deus é tudo, amém? E ela se desvela e se revela a cada dia a nós. Mas hoje vamos falar sobre a graça e o propósito eterno de Deus. E antes da gente começar, eu vou lembrar do que se baseou toda a nossa trajetória de abril, que começou no nosso culto de primícias, quando nós falamos sobre reformados pela graça. Amém? Mas antes disso, vamos abrir nossa Bíblia só para acalmar o coração de vocês, em Efésios 3. Efésios 3, versículo... Vou ler do versículo 1. Efésios 3, versículo 1. Tem mó tempão que eu não prego aqui, hein? Tava dando trabalho pro pastor Bruno e tava muito descansado. Mentira. Vamos lá, Efésios 3, versículo 1. Por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vós, os gentios, se é que ouviste a respeito do mordomato da graça de Deus, que me foi concedida para vós, que por revelação me foi dado conhecer o mistério, como escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, como ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério de Cristo, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, em que Cristo Jesus, os gentios são co-herdeiros e membros do corpo, co-participantes da promessa por meio do Evangelho, amém? Vamos repetir o versículo 6? Que em Cristo Jesus, os gentios, que somos nós, diga amém. Somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro conforme o dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, que sou menor de todos os santos, que me foi dado essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu vou repetir o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que se fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela manhã de hoje, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo desvelar da sua graça, Senhor. Que a cada dia possamos nos aprofundar, Senhor, em conhecer, meu Pai, cada vez mais quem Tu és, o seu coração, os seus mistérios, Senhor, que sejam desvelados a nós, meu Pai. Que como igreja, meu Pai, possamos, Senhor,
dar a conhecer a sua multiforme graça, meu Pai, que como igreja, Senhor, possamos anunciar a principados, a potestades, as autoridades das regiões celestiais, que Tu és o Senhor de toda a terra, Senhor, para o cumprimento do Teu propósito eterno, meu Pai. Nós como igreja tomamos, Senhor, o nosso lugar de responsabilidade, de fazer conhecer a Sua majestade, a Sua glória e a Sua autoridade, meu Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei nesse texto que Paulo vai começar a falar a respeito do sacrifício de Jesus na cruz por nós, que agora nós fomos feitos nele um só corpo, amém? E agora somos coparticipantes de toda a herança que foi deixada para nós nas regiões celestiais, né? Nós somos coparticipantes do corpo de Cristo em um só Espírito. Para quê? Para produzir o avanço de Cristo na terra, para produzir o avanço de Cristo como nunca visto. A igreja é responsável para produzir o avanço, a expressão de Cristo sobre a terra, para o cumprimento do seu propósito eterno, amém? E para isso é necessário uma série de reformas. Para isso é necessário uma série de reformas dentro do pensamento, do enquadramento da igreja. Por quê, pastora? Porque a igreja por muitos anos achou que Jesus morreu na cruz por conta dela, para que ela pudesse expressar e viver aquilo que ela acha bom e aquilo que ela determinou para esse tempo. Então é necessário que a reforma venha, e a palavra reforma às vezes pode parecer algo extraordinário ou algo, difícil de se conceber, como se, precisa ser reformado porque está tudo ruim, está tudo errado. Não é isso. A reforma é uma palavra importante que nos ajuda como geração a fazer algumas correções, fazer alguns ajustes ao longo da caminhada, né? Para que é necessária a reforma? Para estarmos sempre alinhados ao propósito, para estarmos sempre alinhados àquilo que o Senhor determinou, propôs para o tempo vigente, amém? Para que aquilo que o Senhor propôs para o movimento que está acontecendo agora. Então a reforma vem com uma medida, de proteção, de ajuste, enquanto nós estamos desenvolvendo a obra, desenvolvendo a tarefa no qual Deus nos determinou, nos deu. Então, um espírito verdadeiro de reforma que a igreja tem que ter, um espírito verdadeiro de reforma que como corpo de Cristo nós temos que ter, não é para trazer controvérsias ao corpo, não é para trazer luta, dificuldade, peleja, mas sim para poder ajustar e corrigir os movimentos de uma determinada época. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, à medida que o evangelho é pregado, à medida que o evangelho vai avançando, à medida que o reino avança, à medida que cada um vai cumprindo a sua assignação dentro do corpo, é necessário um ajuste, dentro daquilo que nos foi confiado, porque tudo aquilo que foi confiado a um vaso de barro, ao homem, necessita ser ajustado e corrigido, amém? Para que a gente não perca o foco, para que a gente não perca o centro, para que a gente não se perca do nosso centro, que é Cristo Jesus, amém? E o cumprimento do propósito eterno de Deus. Então, reformar não é uma palavra ruim, reformar é uma palavra amigável. Aqueles que se conectam a esse espírito de reforma podem experimentar um avanço significativo como igreja e como geração, Quem consegue se conectar no Espírito para trazer essa reforma, esse ajuste, para estar sempre alinhado ao centro da vontade de Deus, consegue avançar de uma forma significativa. Por quê, pastora? Porque quando eu estou alinhado ao centro da vontade de Deus e a sua vontade, nós vamos muito mais rápido, amém? Nós conseguimos avançar muito mais rápido para poder manifestar uma maior medida da expressão de Cristo nos nossos dias, amém? Esse é o papel da igreja, expressar a cada dia uma medida maior de Cristo sobre a terra, amém, igreja? Você não está aqui de passeio. Nós estamos aqui para expressar uma medida maior de Cristo. O propósito eterno de Deus
tem uma medida justa. O propósito eterno de Deus tem um desenho, tem uma origem, tem algo que foi descrito por Deus, determinado por Deus desde a eternidade passada, que vai se cumprir, né, até a eternidade futura. Então, o propósito eterno de Deus tem um modelo, tem um ajuste, e como a realidade de Cristo, que há uma medida para ser atingido, para ser edificado, o propósito eterno de Deus também tem uma medida. E só é possível alcançar essa medida pela graça que nos foi dada, amém? Só é possível nós alcançarmos o propósito de Deus e a medida do propósito de Deus, desenhada por Deus desde a eternidade, pela graça que nos foi impartida. É impossível cumprir o propósito de Deus sem a sua graça. Não há como cumprir o propósito de Deus, fazer parte desse propósito sem a graça do Senhor, porque só a graça nos dá a oportunidade que, mesmo nesse corpo terreno, mesmo nesse corpo temporal, nós possamos, como igreja, permanecer ágeis, permanecer dinâmicos, permanecer, né, com um peso justo para alcançar a maior medida da expressão de Cristo, amém? Só a graça faz com que esse corpo terreno, que esse corpo natural consiga permanecer ágil e dinâmico o suficiente para expressar a Cristo, amém? Entenda, nós não estamos expressando um ser natural, nós estamos expressando um ser espiritual e eterno, amém? E o corpo natural, se não fosse pela graça, se não fosse pela vida do Espírito, o corpo terreno nunca ia conseguir manifestar tamanha autoridade, tamanho poder. Vocês estão entendendo? Diga amém. Somente pela graça nós conseguimos expressar de forma ágil, dinâmico, expansivo, né, e crescente a vida de Cristo na terra. E a expressão de Cristo não é algo que eu sinto, é algo que flui do nosso interior. Não é algo que, hoje eu estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que fluir. A igreja foi chamada para fluir, fluir a vida de Deus, fluir dessa verdade, fluir dessa graça. O Evangelho é algo que está eternamente consumado. O Evangelho é algo que está eternamente, absolutamente terminado, esperando que na terra se levante homens e mulheres que tenham a medida do edifício, a medida da estrutura de vida, que possa manifestar aquilo que Deus quer revelar. E nós estamos formando, edificando uma igreja que tenha essa medida, uma medida suficiente para revelar a grandiosidade de Deus, amém? A medida para manifestar aquilo que Deus quer revelar nesse tempo e enquanto nós vivermos nessa terra, amém, igreja? E isso não pode ser um peso. Revelar a Cristo, revelar a Deus, expressar a Deus, não pode ser um peso, não pode ser lento, não pode ser leviano, não pode ser levado a qualquer vento de doutrina. Tem que ter um peso justo, tem um desenho, tem um modelo, tem um padrão. E o peso justo que nós chamamos é o peso da glória de Deus. Há um peso que a igreja vai manifestar, e não é um peso de dor, de cansaço. O peso que a igreja, o único peso que a igreja carrega é o peso da glória de Deus. É o peso de manifestar essa glória para que a gente possa caminhar naquilo que já foi desenhado e determinado por Deus desde a eternidade, amém? Por isso que lá em Efésios 2 vai dizer que o Senhor já escreveu, já concluiu toda a obra. Ele já fez toda a obra. Para quê? Para que andássemos sobre ela, amém? Então a única coisa que a igreja tem que carregar é o peso da glória de Deus, a expressão eterna de Cristo, para que seja visto dentro desse desenho que Deus já determinou, amém? A expressão de Cristo é vista pela exata medida de vida que há em nós. A expressão de Cristo é vista pela exata medida de Cristo que há em nós. E é por isso que nós temos que crescer nessa vida. Quanto mais essa vida
cresce dentro de nós, maior é a expressão de Cristo, amém? Quanto mais nós crescemos nessa vida, quanto mais nós crescemos no conhecer de Cristo, maior é essa vida, maior é a medida de vida em nós e maior é a expressão de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nós temos que nos certificar em ser e expressar a medida de Cristo. A palavra de Deus diz A, amém? Então eu vou dar um exemplo. A palavra de Deus diz A, e ela fala A, e ela fala A, e ela fala A. Então nós não podemos dizer B, C, AB, ABCD, AB, FJKL, meu pequeno Deus diz Z. Se a palavra de Deus diz A, qual é a medida que eu tenho que expressar? A. E essa sobredose, vou chamar assim, de letras, que nós vamos agregando e adicionando, traz uma carga sobre a igreja. É isso que pesa a igreja, é isso que cansa a igreja, é isso que torna a igreja lenta, fora do tempo, porque ela fica presa a formas passadas, a doutrinas de homens, e ela não avança. Há uma medida. Se Deus diz A, é A. Então eu não posso falar A, B, A, B, C, D, A, B, F, J, K, L, M, N, Z, porque isso vai sobrecarregar o corpo, sobrecarrega a igreja, e isso não é evangelho. O evangelho genuíno é aquele que expressa em exatidão aquilo que Deus fala, aquilo que Cristo é. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não pode ser pesado. Quem pesa a igreja é o homem, mas a palavra vai dizer que em Cristo o jugo é suave e o fardo é leve. É necessário andar na medida. A medida não é um peso. O peso vem quando nós andamos fora da medida. O peso vem quando nós tentamos adicionar coisas ou ser alguma coisa que não está prescrito dentro do desenho. E é isso que causa um peso dentro da igreja. A igreja tem que ter o peso justo de Cristo. A igreja que é governada pelo Senhor, ela é exata, ela é justa, ela é leve, ela é ágil, ela é contínua, ela é frequencial, ela é sequencial, ela avança, e nela é vistos os resultados da vida do Espírito de Deus. A igreja do Senhor, ela é ágil, ela avança. E pela vida do Espírito, nós conseguimos ver a expressão da vida do Senhor, que foi manifesta para quê? Para a nossa salvação e reconciliação de todos. Para que essa salvação e essa reconciliação seja conhecida em toda a terra. Por isso que a igreja tem que ser ágil, tem que avançar, ela tem que ser sequencial, ela não pode ficar retida às adições que é feito à medida, porque a salvação e a reconciliação do nosso Cristo tem que chegar a toda a terra. Nós não estamos aqui para ver como sobrevivemos. Nós estamos aqui para ver como nós vamos conseguir, como igreja, produzir níveis de salvação para que esse propósito eterno se manifeste sobre a terra. A igreja não está aqui para sobreviver, ela está aqui para manifestar a salvação de Cristo, para que o propósito eterno se cumpra. Somente uma imagem e uma expressão nítida de Cristo pode produzir aquilo que nós esperamos que a terra produza. Somente uma expressão nítida de Cristo pode trazer solução e vida e luz para tudo aquilo que a terra necessita. Então é necessário que Cristo seja visto cada vez mais de forma nítida. Uma nitidez de expressão, uma nitidez da vida de Cristo sobre a terra, que pela multiforme, sabedoria de Deus, precisa se tornar conhecida pela igreja, como nós lemos no versículo 10. Pela multiforme sabedoria de Deus, isso tem que se tornar conhecido.
Isso só é possível pela graça. Então é necessário que uma forma, uma medida mais nítida de Cristo seja vista. E como nós fazemos isso? É necessário que essa nitidez venha, mas para essa nitidez vir, nós temos que remover tudo aquilo que está embaçando a imagem, tudo aquilo que está causando embaraço a essa imagem, tudo aquilo que está empoeirando a nitidez para que Cristo seja visto. E aqui eu vou começar a pregar, amém? Até agora foi uma introdução alegrada para a glória do Senhor. Comecei alegrado porque vai terminar alegrado. O que nós temos que entender é como, vou dar um exemplo, é como um vidro, amém? Se você tem um vidro bem limpo, você consegue ver com transparência o outro lado, amém? Mas se ele está embaçado, já dificulta um pouco a visão, amém? Se ele está muito empoeirado, fica difícil ver com nitidez lá fora, não é verdade? Se você faz uma obra em casa, e aí você emassa as paredes, e aí para você pintar você tem que lixar. E quando você lixa, o que acontece? Solta um pó que não é de Deus. Porque você limpa aquela casa durante 1, 2 anos e ainda tem pó naquele lugar. Quando você vê, tá caindo pó de algum lugar que ainda é da obra que você fez, o pó abençoado. E é dessa forma que se encontra a igreja. A igreja se encontra com falta de nitidez pelo excesso de pó que há na igreja. Há uma falta de nitidez de Cristo, porque nós estamos a muitos quilos de pó ao ver o Senhor mais claramente expressado na terra. E quem aqui passou pelo retiro já sabe do pó que eu estou falando. O pó, ele se alastra numa facilidade. Como eu dei o exemplo quando você lixa uma parede. Quando você liga, então, o vento, ele se alastra mais rápido ainda. E você passa 1 ano, 2 anos limpando, e você, às vezes, ainda acha pó atrás de um móvel, atrás de um lugar. Sei lá, flutua o pó, ele fica lá só esperando você limpar tudo para ele descer depois sobre o móvel que você acabou de limpar. Tudo aquilo que os apóstolos, os profetas falavam, eles falavam a partir de um desenho eterno. Eles falavam a partir da revelação do Cristo, que foi assunto aos céus, através de um Cristo ressuscitado. Tudo aquilo que os apóstolos fundamentaram e os profetas, como diz a palavra, vem para poder trazer fundamento para a igreja, trazer um senso de origem em Cristo, no qual nós podemos caminhar. E a igreja tem que andar em um caminho de nitidez, ao ponto que nós possamos ver o princípio, ao ponto de que nós possamos regressar ao desenho da origem, porque é nisso que nós estamos caminhando. É nesse caminho de um regresso à origem, antes do pecado, que a igreja está caminhando. E para isso os apóstolos e os profetas fundamentaram a igreja. E voltar ao início, voltar à origem, significa que tudo que foi vivido no desenho eterno de Deus antes do homem pecar. Quando eu falo voltar à origem, é voltar a tudo, a todo o desenho, a tudo que era vivido dentro do propósito eterno de Deus antes do homem pecar. E é esse ponto que eu quero chegar no Espírito. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. No princípio, foi Deus que estabeleceu o conflito que tem o homem quando ele é regenerado e volta ao desenho de Deus. Não é guerra espiritual,
Não é essa coisa mítica de guerra espiritual do demônio, do capeta, da lança, da vara, da seta. No princípio, foi Deus que estabeleceu esse conflito que o homem tem hoje com o pó, quando ele é regenerado e tenta voltar ao desenho de Deus. Porque foi estabelecido desde a origem, foi estabelecido desde o princípio, quando o homem pecou. A palavra vai dizer para nós assim, em Gênesis 3:19. O Senhor vai dizer assim para o homem, depois que ele come, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria ter comido. E quando chega em Gênesis 3:19, ele vira para o homem e fala assim: tu és pó. Tu és pó, e ao pó retornarás. Quando ele começa a dar as sentenças para a mulher, para a serpente, para o animal selvagem e para o homem, que é no momento que ele começa a sentenciar pelo pecado, ele vira para o homem e ele diz ao homem: tu és pó, porque foi do pó que eu te formei. Então Deus vai lembrar o homem: tu és pó, e ao pó retornará. E ele vai dizer assim para a serpente no versículo 14: tu se arrastarás no teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E no versículo 15 ele vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Essa sentença, esse conflito entre o homem e a serpente, quem determinou foi Deus. Não é uma batalha espiritual, não é o inimigo que quer te vencer, é um conflito, é uma batalha estabelecida por Deus. Quando Deus vira e fala, autoriza a serpente e fala: tu comerás pó para o resto da sua vida. E tu, homem, não se esqueça que tu é o pó. Não esqueça que você é o pó, e ao pó retornarás. Comer do pó é comer de um homem sem glória. É comer de um homem que vive da carne. É comer de um homem sem a natureza de Cristo, sem a vida operante do Espírito. É o homem que não tem a vida de Cristo operante e crescente. O pó é que alimenta a serpente. O pó é que alimenta o engano. E é por isso que nós não encontramos o engano só fora da igreja. Nós encontramos o engano dentro da igreja, porque é onde ele se alimenta do pó do homem. E esse conflito não é resolvido com sai em nome de Jesus. Esse conflito é resolvido com uma transformação de vida. Porque enquanto você não tiver a sua vida transformada, você continua sendo pó, alimento da serpente. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Foi uma sentença de Deus: tu comerás do pó, e ele é pó. Fica de olho bem aberto, Adão, porque ela vai comer do pó e você é o pó. Se o homem se converteria em pó e a serpente se alimentaria do pó, o negócio estava estabelecido entre quem comia a serpente e quem lhe dava de comer, o homem. Quem alimenta a serpente é o homem. Quem alimenta a serpente é o homem. O negócio foi estabelecido por Deus desde o princípio. Esse é o princípio. Vou te lembrar, Adão, quem tu és. Tu és pó. E agora a serpente se alimenta desse pó. É certo que do pó te tirei. Então lembra que tu és pó. Mas entenda uma coisa, igreja. Se o pó
permanecesse sujeito ao propósito de Deus, esse pó expressaria a glória de Deus. Se esse pó permanecesse como Deus o desenhou, ele estaria expressando até hoje a glória de Deus, mas porque não obedeceu ao propósito, não obedeceu ao desenho, se torna pó que vira alimento da serpente. Se tornou pó para alimentar a serpente. A serpente é um sistema perverso que vive desse alimento, que vive do pó do homem. A serpente é um sistema perverso. E se a serpente não come do pó, ela se extingue. Se a serpente não se alimentar do pó, ela entra em extinção. Mas não é isso que acontece. Nós vamos ver lá em Apocalipse 12, versículo 9, que o grande dragão é a antiga serpente. Significa que ela vem se alimentando e se alimentando muito bem. Ela vem se alimentando e ela vem se alimentando de forma muito satisfatória. Porque o tamanho e a grandiosidade, a proporção que ela toma de uma serpente para um grande dragão, significa que ela está sendo muito bem alimentada. O que nós estamos propondo, o que a palavra propõe, o que Paulo está propondo, é o que ele se dedica em todas as cartas, é terminar com o pó. É extinguir o pó, cortar a alimentação da serpente, para que o avanço do propósito de Deus seja visto, para que a expressão de Cristo seja manifesta. Se eu e você decidirmos a partir de hoje ser parte desse propósito eterno, nós temos que deixar de alimentar todos os arquitetos e engenheiros dessa construção ante Deus, proposta por Satanás e seus cooperadores. Para fazer parte desse propósito eterno, você tem que decidir deixar de ser um financiador da serpente. Porque quem está financiando o crescimento da serpente é o homem. Há um sistema construído na nossa cidade, no mundo em que vivemos, que não é exatamente o mundo em que Deus ama. Não se engane, querida. A palavra vai dizer que Deus amou o mundo. A palavra mundo significa cosmos, significa criação. Deus amou a sua criação de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo enraizado pelo engano, pela serpente, cheio de pó, não é exatamente o mundo que Deus ama. Deus não ama o mundo que se alimenta da serpente, que come do pó. Deus não ama o mundo enraizado no engano, porque o engano significa todo o sistema satânico operante que é sustentado pelo pó. O engano é todo o sistema satânico operante que é sustentado pelo pó, pela carnalidade que o homem lhe dá. Quem sustenta o engano dentro da igreja é o homem. Não é um vento espiritual, não é uma força maligna, é a força maligna que opera pelo pó, que o homem fornece como bom alimento para sua serpente. Há tantas trevas operando no nosso bairro, na nossa cidade, quanto o pó que os alimenta. Quanto maior é o sistema operante das trevas, maior é o pó que ela está recebendo de alimento. E como eu disse, essa batalha não se estabeleceu dentro de uma doutrina de guerra espiritual. Essa batalha não é mística.
Essa batalha se estabeleceu por Deus. Tu és pó e tu comerás do pó. Esse é o mercado negro do pecado. Tu és pó e tu comerás do pó. Quando Cristo veio em forma de homem, quando Ele veio em forma de carne, Ele teve que nascer em forma de pó. Ele nasceu como eu e você, do pó, da origem, do mesmo formato. Cristo teve que nascer do pó, viver 33 anos como pó, para mostrar que o pó pode se sujeitar ao propósito eterno de Deus. Para mostrar que o pó pode se sujeitar à vontade do Pai. Para mostrar que o pó tem o poder na terra de cumprir com toda a missão que lhe foi dada, quando está sujeita à vontade de Deus e ao propósito eterno. Então Cristo veio em forma de homem para mostrar que Deus não falha em seus desenhos. Para provar que Deus, quando desenhou o homem, formou ele do pó, Ele não errou no desenho. Porque é como o homem de barro, o pó, se sujeitar a toda a boa vontade do Pai. O pó, o homem carnal, o homem natural, que é governado pelo Espírito de Deus, vive alinhado com a vontade do Pai, vive em harmonia com o Pai, para cumprir o propósito. E a boa notícia é que eu e você viemos do mesmo pó. A boa notícia é que nós nascemos também do pó da terra. Nascemos, homens, mulheres, somos seres humanos. E em Cristo nós temos tudo o que precisamos para cumprir o propósito eterno de Deus. Assim como Ele cumpriu, assim como Ele venceu, assim como Ele resistiu, nós também conseguimos. Não havia nada de errado com o desenho de Deus. E é por isso que Paulo pregava sobre um Cristo ressuscitado, sobre vivermos, como já falamos inúmeras vezes, sobre viver em um Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado significa a vitória, o Cristo ressuscitado significa o vencer do homem, o vencer do homem pó, que não se corrompeu, que não se sujeitou ao mundo, que não forneceu alimento para a serpente. O Cristo ressuscitado mostra que o pó não pôde o deter. O pó não conseguiu deter a ele, e ele morre e ressuscita para poder transformar a nossa vida. É necessário extinguir as trevas. É necessário que ela entre em extinção por falta de pó. Vou dar um exemplo. Alguém pode botar um ventilador para mim? Porque tá um calor, menina. Um animal, ele entra em extinção hoje de duas formas, Infelizmente. Uma pela ação do homem, amém? Porque ele é um predador e ele mata os animais, Não só para se alimentar, mas por diversão e falta de Jesus na vida. E o animal, ele entra em extinção por falta de alimento. Quando a natureza não consegue mais sustentá-lo, quando a natureza não consegue mais prover alimento suficiente para aquela espécie, e ela não se reproduz em abundância, ela entra em extinção. Amém, igreja? E quando não se há o que comer, o que acontece com o animal? Ele morre. Assim como o homem, se você não come, uma hora certamente você vai morrer. Então, se nós queremos ver de forma mais clara a expressão da vida de Deus na terra, nós temos que parar de produzir pó. Nós temos que parar de fornecer alimento para a serpente.
Porque aonde não há pó, não tem operação de êxito das trevas. Aonde não há pó, não há operação de êxito das trevas. A terra precisa de um corpo, de uma igreja que não tenha pó para fornecer as trevas, para alimentar a serpente, para que possa haver uma expressão nítida do Filho de Deus na terra. Sabe por que não tem a forma nítida e clara? Porque está tudo embaçado pelo pó. Você passa o dedo assim, ó, faz até um desenha uma casa. Não é assim que você faz com um carro sujo? Tu já fez isso, né? Parou do lado daquele carro sujo empoeirado, tu assina teu nome, tu põe lá, lava o carro, deixa de imundície, né? Tu vai escrevendo no carro dos outros, né? É a vida. Vai encostar no meu carro, ver se não tá cheio de pó. Tadinho, aquele carro quase não vê um banho. Mas é dessa forma que está a igreja. Passa o dedo nela, cheia de pó. Você passa o dedo na igreja, cheia de pó. Cheia de alimento da serpente. E quando você passa o dedo, você vê, nossa, se der uma limpeza aqui, olha como que fica claro a visão, olha como que dá para ver melhor. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. A falta de nitidez na igreja para que Cristo seja visto é pelo excesso de pó que a igreja produz, que alimenta o engano e a serpente. Por isso que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo vira para ele e fala: está com fome? 40 dias sem comer? Faz essas pedras virarem pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque se Jesus, e ele podia transformar aquelas pedras em pães, ele o fizesse para o seu benefício próprio, ele estaria fornecendo pó para a serpente. Porque quando operamos a vida de Deus, quando nós expressamos, né, a vida e os sinais do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor e não para benefício próprio. Nem só de pão viverá o homem. Em nenhum momento ele forneceu um pó sequer para alimentar a serpente, para alimentar o diabo. O pó não pode governar todos os apetites da sua vida. Você não precisa de uma memória de fome. Passa um dia sem comer, o seu corpo vai fazer esse trabalho por você. Você não precisa que alguém te lembre. Se você ficar 1, 2 dias sem comer, você não precisa que alguém te lembre. E ó, tu tem que comer, tu não comeu nada esses dias. O seu corpo vai dar sinais de fome. O seu corpo vai dizer, ó, tu não comeu. Ó, tô fome. A barriga ronca. Tem uns que desmaiam de fome, né? Perde um pouco da noção do equilíbrio, porque o corpo dá sinal de fome, mas esse tipo de fome não pode te governar. Esse tipo de fome que te impulsiona a gerar pó para que a serpente coma, não pode te governar. Assim como Jesus não deixou ser governado no deserto. Nem só de pão viverá o homem, porque essa fome que a serpente quer que eu seja alimentado e que eu a alimente, eu não posso deixar me governar. O Evangelho, ele vem para tratar também e resolver esse problema do pó, desse assunto criado pelo próprio Deus desde Gênesis. Esse assunto que está enraizado no velho homem, no homem caído, no homem carnal. O Evangelho, ele vem para solucionar esse problema que vem nos roubar da vida de Deus. Se nós nos purificarmos, deixaremos de produzir pó. Se nos firmarmos, nos alinharmos, nos reformarmos naquilo que Cristo veio estabelecer,
E no nosso maior exemplo de homem de vida, que é Cristo, nós paramos de produzir pó. Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 5: deixai, pois, morrer o terrenal em vós. Vocês precisam deixar o terreno, o carnal, morrer em vós. Filipenses 3 vai dizer assim, versículo 17 ao 19: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós, que é Cristo. Pois muitos andam por aí, dos quais eu vos disse repetidas vezes, e agora vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a destruição, e o Deus deles é o estômago, e a glória deles está na sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Deixai morrer o terrenal em vós, porque o fim daqueles que são terrenos é a destruição. O Deus deles é o ventre, é o estômago, e a glória deles é a vergonha daquilo que eles produzem, alimento para a serpente. Nós precisamos levantar uma geração, levantar famílias, igrejas, congregações, cujo evangelho venha remover todo o pó, todas as obras da carne. Nós temos que crer que o evangelho genuíno e verdadeiro produz uma medida de Cristo em nós, que é necessário para ser expresso nessa terra, mas o pó não pode estar. Porque o pó atrapalha a visão, o pó atrapalha a nitidez, o pó atrapalha vermos genuinamente o evangelho. É o pó que nos arranca da medida, onde Deus fala A e você fala A, B, C, A, B, qual D, C, X, D. Por quê? Porque você não consegue ver nitidamente, porque o engano está tão presente, porque está sendo tão bem alimentado pelo pó que você produz, que você não consegue expressar a Cristo de uma maneira clara. Sabe por que é difícil caminhar no evangelho? Pelo excesso de pó que você carrega. Se livra dele e você vai ver que fica leve. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. A igreja tem que parar de produzir o pó. Porque tudo que a igreja produz a partir do pó que ela gera para a serpente, ela produz engano. E é por isso que nós vemos um evangelho cheio de engano, um evangelho cheio de mentira, um evangelho distorcido do evangelho genuíno de Cristo. A igreja tem que parar de produzir pó, a igreja tem que parar de ser alimento para a serpente, com as suas vontades, com as suas doutrinas, com o seu evangelho distorcido, diferente da sã doutrina, diferente do evangelho de Cristo. A igreja tem que parar de ser alimento da serpente, com o seu conformismo com o mundo, com os seus falsos ensinos, com tudo aquilo que alimenta o velho homem e, por consequência, alimenta as trevas. Como Cristo, a igreja tem o poder de viver pelo Espírito. Como Cristo, a igreja tem o poder de viver desse Cristo ressuscitado, submeter ao pó a realidade eterna da ressurreição. Foi para isso que ele venceu aquela cruz, foi para isso que ele nos deu a vida do ressuscitado, para não viver mais desse pó que alimenta a serpente, mas agora de um vaso de barro que porta o maior tesouro dentro dela. Como Cristo, a igreja tem o poder de submeter o pó, o vaso de barro, à vontade do Pai e ao propósito eterno de Deus. Pela graça, nós conseguimos isso hoje.
Sem a graça não era possível. Então, qual é a desculpa da igreja? Se pela graça agora eu consigo ser como Cristo, eu consigo submeter o pó, o vaso de barro, à vontade do Pai, qual é a desculpa da igreja? A desculpa da igreja é que ela gosta de gerar pó para a serpente. Porque ela gosta de viver da maneira dela. Ela gosta de fazer o que ela bem entende. Ela gosta. A graça nos resgatou para nos dar a oportunidade de governar sobre o pó. A graça nos resgatou, nos vivificou no Espírito, para que o Espírito governe sobre a carne, para que o Espírito governe sobre a nossa alma. Enquanto o Espírito, a vida do Senhor, não governar sobre a carne, não governar sobre a sua alma, você vai continuar gerando alimento para a serpente. Só a graça nos permite governar sobre o homem carnal, sobre a carne, e manter nítida a expressão de Cristo em nós. Só a graça tem o poder de nos levar a viver o propósito eterno de Deus. A graça nos faz enxergar que mais forte que a carne é o poder que há na vida eterna nos dada em Cristo Jesus. Mais forte do que a carne é o poder da vida do Espírito que habita dentro de nós. A graça nos permite comer de Cristo a todo tempo, para que você não seja governado pela sua fome, pelos seus desejos. Essa fome, essa destruição, que o Deus deles é o ventre, são as suas próprias vontades, são os seus desejos. É o homem carnal, é o eu do homem, são os seus achismos. É essa fome que o homem tenta saciar a todo tempo, de satisfazer e dar prazer para a sua própria vida. Mas a graça nos permite que nós nos alimentemos de Cristo a todo tempo, para que essa fome nunca mais venha. Porque aquele que comer de Cristo jamais terá fome. Jamais terá fome desse mundo, jamais terá fome dessa vida, jamais terá fome do seu eu, das suas vontades. Aqueles que verdadeiramente comem de Cristo jamais terão fome. E a graça nos permite nos alimentar de Cristo todos os dias, nos alimentar dessa vida todos os dias. Quanto menos pó eu produzo, as trevas vão saindo, porque a serpente morre de inanição. Ela morre de inanição, ela morre de fome. E se eu não tenho alimento para ela, o que vai acontecer? Ou ela vai embora, ou ela vai morrer. Por que a palavra diz: sujeitai-vos a Deus, e o diabo vai fugir? Por que ele foge? Porque quando você se sujeita ao Senhor, você para de alimentá-la. E para ela não morrer de fome, ela tem que ir embora. Pare de fornecer comida para a serpente. Pare de fornecer comida para o engano. Se vive em santidade, se você vive em Cristo, se você vive a vida do ressuscitado, se você vive para fazer a vontade do Pai, você mata a serpente de fome. Se você vive a vida do Senhor, você mata a serpente de fome. Ela é exterminada da sua vida. E a única coisa que será vista é Cristo. Sabe qual é a arma mais poderosa contra as trevas?
não é o curso de demonologia que você faz, não é conhecer o nome de todos os principados, potestades, hostes malignas. A maior arma contra as trevas é não alimentá-la. Não alimentá-la. Porque se você não a alimenta, ela morre de fome. Se você não alimentá-la, ela vai embora. E o que nós estamos buscando? Menos pó, menos comida para a serpente e a extinção das trevas. Quando uma pessoa começa a viver a vida do Espírito, a crucificar a sua carne, quando uma pessoa decide levar a sua vida, a vida da alma para a cruz, tem uma razão. Qual é a razão no qual eu decido morrer para a minha vida da alma, para ganhar a minha vida, colocar a minha vida, da alma na cruz, a minha vida carnal, para reproduzir zero pó? Quando você decide morrer, é para reproduzir zero contaminação, para viver e se encher e produzir e manifestar apenas a Cristo. Quando eu decido morrer para mim mesmo, quando eu decido crucificar a minha alma, crucificar a minha carne na cruz, é o momento que eu vou decidir: não quero mais gerar pó, não quero mais produzir contaminação, eu quero viver para Cristo, eu quero me encher de Cristo, eu quero manifestar a Cristo, eu quero produzir apenas a vida de Cristo. Efésios 4, 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Por que o apóstolo vai ressaltar isso? Porque a igreja é craque em dar lugar ao diabo, fornecendo alimento para ele. Não deis lugar ao diabo. Por isso que Deus se comprometeu em resolver todos os problemas com uma comida. Começou com a comida, com um conflito que ele estabeleceu: tu és pó, e tu comerás do pó. Então Deus se compromete em resolver todos os problemas do princípio com uma comida. Por isso que nós somos chamados a comer de Cristo. Por isso que nós somos chamados a nos alimentar de Cristo. Deus vai dizer assim: tu vai viver para comer do pó, e eu vou cumprir o meu propósito com uma comida superior à que você come. Eu vou resolver o problema do propósito, do cumprimento do propósito, com um alimento superior. Então o Senhor entrega o seu próprio Filho como alimento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo que é a nossa comida, o sangue que é a nossa bebida. Ele é o nosso pão da vida, e quem comer dele jamais terá fome, quem beber dele jamais terá sede. Nós não estamos aqui para contar histórias que nos emocionam. Nós estamos aqui por uma vida que nos alimenta e nos sustenta. Nós não estamos aqui porque nós lemos histórias na Bíblia que nos emocionaram. Nossa, como é inspirador a vida do fulano, a vida do ciclano. Nós estamos aqui porque nós temos um alimento que nos nutre, que nos supre, que nos alimenta, que nos sustenta. E nós temos que comer dessa vida, comer do Cristo. Porque quando eu como de Cristo, me alimento de Cristo, me encho da vida dele, eu paro de produzir pó.
Porque eu vou me conformando à vida dele, vou me conformando a tudo aquilo que ele é. Jesus não morreu na cruz à toa. Ele veio estabelecer a maior reforma da igreja para que ela parasse de ser produtora de pó. Não tirem do contexto, tá? Porque depois a Tatiana vai pegar assim, né? A igreja é produtora de pó. Vão achar que a gente está fazendo outro pó. Tá, Tatiana? A minha mídia é a bênção. Jesus se tornou uma garantia de uma reforma extraordinária, aonde ele estabelece uma aliança superior dentro dessa reforma. Reforma significa voltar à forma original, né? Ser colocado de volta à forma original. Hebreus 7:22 vai dizer que Jesus se tornou a garantia de uma aliança superior, baseada em superiores promessas, como está em Hebreus 8, chamando essa nova aliança. E ele vai o quê? Chamar essa aliança de nova, tornando a antiga aliança antiquada, a ponto dela desaparecer, como está em Hebreus 8, versículo 13. Cristo vai se tornar o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que são chamados recebam a promessa da herança, visto que ele morreu pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Visto que ele morreu pelas transgressões cometidas pela primeira aliança. Está em Hebreus 9, se você quiser referência, 14 e 15. A nova aliança é um sistema de reforma. A nova aliança é um sistema de reforma estabelecido por Cristo por meio da sua graça em verdade. Uma reforma que visa nos transicionar para uma vida superior, de uma superior promessa, uma vida desenhada desde o princípio, como eu disse, e esse princípio é antes do homem pecar, antes da quebra da primeira aliança feita com o homem. O primeiro pacto, a primeira aliança não é feita com Moisés. A primeira aliança é feita com Adão e ele quebra essa aliança. Cristo vai resolver o problema dessa primeira aliança em Adão e todas as outras. Ele vem trazer para nós, nos transicionar para uma vida reformada, para uma vida, para o princípio, desde a origem, antes do pecado. Cristo veio edificar a sua igreja dentro dessa grande reforma, desse grande desenho, desse modelo original, desenhado por Deus desde o seu propósito eterno. A graça em verdade, ela vai nos aperfeiçoar e vai nos guiar e vai nos moldar dentro desse novo sistema reformado chamado Nova Aliança. A reforma começa no nosso interior e vai removendo tudo que foi estabelecido no velho homem, tudo que foi estabelecido pela primeira aliança, tudo que foi estabelecido na carne. Adão tem que morrer, o pó tem que ir embora. Não precisamos mudar a liturgia, não precisamos mudar a Bíblia, não precisamos mudar o Evangelho. O Evangelho de Deus é genuíno, o Evangelho de Deus é perfeito. Cristo já estabeleceu a reforma do seu Evangelho. Não precisa de nada ser mudado. A única coisa imperfeita são os homens que manipulam a verdade de Deus. A única coisa imperfeita são os homens. Eles precisam ser reformados ou removidos. Eu estava ouvindo sei lá o que era, uma entrevista. E o cara, e o rapaz, o pensador, sei lá o que ele era, porque eu não prestei atenção no que ele era, mas me bateu aquilo que ele estava falando, que as pessoas estão buscando um Deus de lactose.
um Deus sem lactose. Já viu isso? Estão buscando um Deus sem lactose. O que é isso, pastora? Estão buscando um Deus que não os faça passar mal. Mas o problema não é do leite. O leite tem uma enzima para aqueles que têm intolerância à lactose e passem mal quando bebe, amém? Alguém tem intolerância à lactose? Vai acabar hoje, em nome de Jesus. Então quem tem intolerância... Tudo bem, vai dar tudo certo. A bola tá rolando. Quem tem intolerância à lactose não pode beber o leite comum, amém? Ele tem que beber um leite sem... Porque essa enzima o faz passar mal. Mas o problema não é do leite. O problema é da pessoa que tem intolerância à lactose. O leite é ótimo, o leite é perfeito. O problema é da pessoa que tem um problema, genético ou não, que tem intolerância à lactose. E estão fazendo isso com Deus. Querem reformar a palavra, querem reformar o evangelho, porque o evangelho causa mal a eles. Mas quem tem mal, quem tem o problema é o homem que não suporta a verdade de Deus, que não suporta a verdade do evangelho. Aí querem pegar o evangelho e reformar o evangelho para não fazer mal, para não causar dodói a eles, sendo que eles que são os doentes. O evangelho de Deus é perfeito. A reforma que Cristo estabeleceu através da obra da cruz, estabelecendo a nova aliança, ela é tão profunda e tão perfeita, que veio nos mudar, nos transformar, transformar a nossa natureza, transformar a nossa essência, transformar o interior do homem. Ela não é exterior, ela é interior, de tão profunda que ela é. Tudo que não é da sua natureza tudo que não tem a sua substância, tudo que não está estabelecido no novo pacto tem que ser reformado. Tudo que não está nessa nova aliança tem que ser reformado. E aí você pode perguntar, mas pastora, a igreja nasceu da nova aliança, a igreja nasceu do novo pacto, a igreja nasceu de Cristo. Ela nasceu do novo pacto, mas ela precisa de reforma, porque ela tem a cara dos ritos, dos símbolos, da forma do velho. Ela nasceu do novo pacto, mas quem criou ela foi o velho. Aonde ela gravou os seus olhos foi o velho. Aonde ela permaneceu presa foi no velho pacto, foi no velho homem. Porque a igreja nasceu de Cristo, mas passou a vida olhando para o lugar errado. Passou a vida olhando e crescendo, olhando para o lugar errado. E quando eu cresço olhando para o modelo errado, eu me torno a forma errada. Porque nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E por muito tempo a igreja contemplou o homem, as doutrinas, as suas próprias necessidades, as suas vontades, os seus desejos. E ela tomou a forma que ela desejou. Porque nós terminamos nos parecendo com a pessoa que nós vemos. E é por isso que você se parece com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos mais próximos. Porque nós acabamos nos parecendo com as pessoas que são mais próximas de nós. E assim é a igreja. Ao invés de ela olhar para Cristo, ela estava olhando o modelo errado. E é por isso que a igreja precisou ser reformada. A igreja precisa da reforma, ela precisa do ajuste, ela precisa voltar ao desenho original de Deus. A igreja cresceu olhando para a árvore errada e uma hora acabou se alimentando dela. Por isso que há tanto engano dentro da igreja, por isso que há tanta gente morta, ainda que viva, dentro da igreja, por isso que tem tanta gente servindo de alimento para a serpente. Porque cresceu vendo o modelo errado. Você vê de tudo na igreja. Hoje em dia você vê de tudo dentro da igreja, menos a verdadeira substância que é Cristo.
As pessoas se assustam quando vêm para casa e falam: nossa, vocês só falam de Cristo. Por quê? Porque estão acostumados a olhar o modelo errado. Estão acostumados a se alimentar do modelo errado. Estão acostumados a crescer olhando para o modelo errado. E tudo que eles geram é pó, alimento para a serpente. E o engano se estabelece e causa um constrangimento. As pessoas ficam constrangidas porque a gente só fala da vida de Cristo. Se fosse para falar da sua vida, você que tinha que ter morrido na cruz e não ele. Se fosse para falar da minha vida, quem tinha que ter morrido sou eu. Não interessa a minha vida, não interessa o meu testemunho, interessa o testemunho dele, a vida dele. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo, não testemunhar do Bruno, da Juliana, do fulano, do ciclano. Isso é alimento errado, isso é pó, isso é engano, isso é falácia dentro da igreja. Vê-se de tudo na igreja, menos Cristo, menos a sua vida, menos a sua graça, menos a sua verdade, menos a sua obra. Você vê a obra do ciclano, a obra do fulano, a obra do homem, mas no final Deus vai virar e falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não adianta dizer que nasceu no novo pacto se você gosta de se assentar e comer da mesa do velho. Não adianta dizer: não, mas eu nasci no novo pacto, eu sou igreja, se você se assenta na mesa para comer do velho. A reforma do novo pacto veio para aniquilar tudo que é do velho homem, tudo que é do primeiro pacto, tudo que é do homem carnal, tudo que é da vontade humana, veio aniquilar tudo que possa gerar pó e alimentar a serpente. A casa do Senhor entrou em reforma desde o dia que Adão foi expulso do jardim e foi consumado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. De Jesus, o Senhor disse para Adão: aqui o pó não, aqui você não vai servir de alimento, porque aqui o engano não entra. E Adão é expulso do jardim, a casa é fechada e ela entra em reforma. E em Cristo Jesus a reforma é consumada, estabelecida, determinada, terminada, para que agora nós vivamos no novo homem, no novo pacto, no novo modelo, sem pó algum. Faz assim, ó. Se ainda sair pó de você, querida, é porque você está alimentando o engano e a serpente. A visão tem que ser clara. A visão tem que ser nítida. A expressão da vida de Cristo, pela medida que você tem, não pode ser detida pelo pó que você produz. Se liberta desse pó. A razão que nós temos uma estrutura de engano em todas as áreas é porque a substância do velho homem, do pó, está presente em todas as esferas, mas principalmente dentro da igreja. Porque a igreja foi chamada para ser a luz desse mundo. Mas quando o pó impede dessa luz sair, há um problema grande dentro da igreja, maior do que no mundo. Porque no mundo já é de se esperar que as trevas tomem conta. Mas a igreja foi chamada para ser luz. E se você não está sendo a luz, se tem algo atrapalhando essa luz de sair, tem algum problema com a igreja. O engano tem que desaparecer, porque o engano ele quer extinguir a vida de Cristo dentro da igreja.
O engano quer acabar com a vida, com a essência, com a genuinidade de Cristo dentro da igreja, para que o propósito eterno de Deus demore a se cumprir. O diabo já sabe qual é a sua sentença. Ele quer retardar esse acontecimento. Ele quer retardar a volta de Cristo. Ele quer retardar que a família de Cristo se reúna para que Ele volte. Não se engane. Você fornecendo pó é apenas massa de manobra do diabo. Para que o propósito... Estou animada, viu? Eu voltei do estrangeiro animada. Para que o propósito eterno não se cumpra. Porque Ele sabe a sua sentença. Ele sabe que quando Jesus voltar, Ele tem menos tempo do que Ele tem agora. A operação do engano nos leva à ausência de Cristo. Quanto mais pó você fabrica, menos Cristo tem na sua vida. Menos da vida dele operante tem na sua vida. E é por isso que nós vemos a pregação do falso evangelho, do engano. Um evangelho que distorce, que contraria o evangelho de Cristo, que contraria a sã doutrina. São ensinos enganadores. A palavra vai dizer em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, que são doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm uma consciência cauterizadas, produtores de pó. Alimentadores de serpente. A palavra vai dizer que esses ensinos vêm de espíritos de engano, de uma doutrina de demônios. Então não se engane, igreja. Fique firme na verdade do evangelho. A verdade do evangelho tem um molde, tem uma forma, tem um padrão, tem um sistema. O sistema é a nova aliança, o molde é Cristo. A forma que nós caminhamos é pela graça para cumprir o propósito eterno. Não se engane, se Deus falar é A, não queira colocar B, A mais, A menos, é A. Se Deus falar B é B, se é C é C. Não pese a igreja com a produção dos seus pós. Jesus não morreu na cruz para viver a vida, para que você viva a vida como você deseja. Jesus não morreu na cruz para resolver os nossos problemas. Jesus não morreu na cruz para você se sentir melhor. Jesus não morreu na cruz para você se sentir amado. A maior prova de amor foi Ele ter morrido. Se essa prova de amor não te basta, vai se curar do seu emocionalismo. A verdade do Evangelho de Cristo é uma só, que Ele vem ensinar, é um caminho, renunciar, abrir mão da sua vida para viver a vida dEle. A palavra vai dizer que aquele que por vocês morreram e em vocês foram ressuscitados, para não mais viver as vossas vidas, mas viver a vida daquele que em vós ressuscitou. Não é mais para viver a sua vida. O evangelho de Jesus é esse. Você tem que perder a sua vida na alma para ganhar a vida dele. Você tem que renunciar à sua vida. Você tem que negar a si mesmo para viver a vida do ressuscitado, para viver juntamente com ele, para herdar as bênçãos liberadas para nós, que já estão prontas nas regiões celestiais, para viver a vida do reino, para compartilhar e fazer parte desse propósito. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, só tem um caminho, só tem uma verdade, só há uma vida. O falso evangelho, o engano, tem tomado forma na igreja. Mas a palavra vai dizer em Gálatas o quê? Que aquele que propõe um evangelho diferente do estabelecido, do proposto, do fundamentado, do evangelho genuíno de Cristo, da sã doutrina, é considerado maldito. Então, a única imperfeição do evangelho é o homem. Ou ele se reforma, ou ele cai fora. Ou ele se reforma,
ou ele vai viver a destruição e a sua própria vergonha, como está aqui em Filipenses 3,19. Estou acabando. A forma de combater o engano é muito simples. É a igreja entender na prática que a graça te basta. Que Cristo é suficiente. Que viver a sua vida de eternidade é o que há de mais precioso. E você pode dizer, mas pastora, eu já sei disso. E por que então você continua produzindo pó? Se você sabe que a graça basta, que Cristo é suficiente, por que você ainda continua alimentando a serpente, dando lugar para o engano? Se a igreja verdadeiramente entendesse e vivesse isso, ela pararia de se vender, ela pararia de se corromper com seus discursos bonitos, ela pararia de se vender com as suas propostas de interesses, ela pararia de se vender pelos seus vínculos emocionais de alma, elas parariam de produzir pó para alimentar a serpente. Se a igreja tivesse realmente entendido que a graça te basta, que Cristo é suficiente, você não ficaria chorando e reclamando para fazer a vontade de Deus, porque aquele que entende que a graça basta, que Cristo é suficiente, obedece toda a boa vontade do Pai, já não vive para si, mas vive para Cristo. Enquanto você quiser viver a sua vida e a sua vontade, você é um grande produtor de pó, alimentador de serpente. Então não reclame de quem te acompanha. Mas quem vive a realidade de Cristo, quem vive a nova criação, da nova aliança, quem vive pelo propósito eterno, conduzido pela graça, não tem problema com o pó, não tem problema em ser alimento para a serpente, porque quem vive da realidade de Cristo e come do verdadeiro evangelho, obedece. Já não vive para si, só faz a vontade do Pai, não se distrai do propósito e permanece em Cristo em qualquer circunstância. Quer um segredo para não produzir pó? É isso. Como não produzir pó? 2 pontos. Obedeça, não viva para si, quer dizer, morrer para si mesmo. Faça somente a vontade do Pai, não se distraia do propósito e permaneça em Cristo, sob qualquer circunstância. A serpente não é perigosa para quem obedece, e o engano não corrompe quem não se distrai. O engano não corrompe quem não se distrai. E a serpente não é um problema para aqueles que obedecem. O engano não é um perigo para quem vive no ambiente, no ecossistema chamado Cristo e a sua vida eterna. O engano só opera aonde Cristo não governa. E aonde Ele não governa, aonde você ainda governa a sua própria vida, você produz pó. A serpente não pode tocar na vida eterna. A serpente não tem autorização para entrar e tocar a vida eterna. O que não tem a vida eterna, seca. E o que seca vira pó, a serpente come. Então o meu conselho para a igreja esse dia é: preserve a vida do Senhor em você. Preserve a vida, cresça na vida de Deus, porque a vida eterna é uma vida superior, de superior promessa, de um pacto superior, que tem origem no desenho de Deus. Preserve essa vida, obedeça, permaneça fazendo a vontade do Pai, permaneça nesse ecossistema chamado Cristo e não se distraia do propósito. Fique de pé, igreja. Amanhã nós continuamos no culto de primícias. Amanhã vai ser mais legal. A palavra de amanhã, o nome é O Valor da Palavra.
É o que nós vamos ministrar amanhã, sobre o valor da palavra de Deus. Então eu bati hoje, mentira. A gente estava só conversando. Para que amanhã a gente possa receber da palavra, da importância de manter a palavra de Deus viva em nós, amém? Feche seus olhos, vamos deixar o Espírito do Senhor ministrar em nós. Assim como é no céu, serei a imagem do primeiro expressada, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele for. Pronto pra executar, priorizado, meu Senhor. Ele é fiel, assim serei, não desistir, assim serei, renunciou, assim serei, ele venceu, assim eu sou, e o meu prazer é sempre dar a honra e a glória. Não só ouvir, mas praticar. Exato, pois em breve voltará. E o meu prazer é sempre dar a honra e a glória. Não só ouvir, mas praticar. Exato, pois em breve voltará. Assim. Hebreus 12 vai falar assim para nós. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. A palavra em Hebreus 12 vai dizer: desapegue de todo o peso, todo o peso do pecado que facilmente nos envolve. A palavra, olha para mim, peso do pecado. A palavra no original, peso do pecado, significa onco, armotia. Onco, a palavra peso, vem de oncologia, que significa uma protuberância sobre os seus ombros que não te permite ser ágil para correr pelo mundo e produzir a vida. Onco vem da palavra oncologia, que é um tumor canceroso. Então o peso do pecado produz como se fosse um tumor canceroso que pesa os nossos ombros, um peso que nós não fomos desenhados para levar. E o Senhor está dizendo: se desfaça desse peso,
Se desfaça desse tumor que quer tragar a sua vida, que o impede de ser ágil, que o impede de olhar para o alto, que impede de olhar para cima, porque como um tumor canceroso vai te pesando, e você não tem forças para olhar para Cristo, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a palavra vai falar: se despoje de todo o peso, se despoje de todo o pó, retire tudo aquilo que é doutrina humana, tudo aquilo que é do homem, toda doutrina que para você parece bom, mas é fundamentado naquilo que ninguém se importa. Largue uma doutrina que os homens criam, fundamentado naquilo que ninguém dá a mínima. E você carrega isso dentro de você. Abra mão do peso, abra mão do peso do pecado. Pecado não é só fornicação, adultério. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus, que vai se tornando um peso que te impede de olhar para o único que nós temos que olhar. Esse caroço, esse tumor, esse peso, esse pó não te permite ver. Ponha os olhos em Jesus, olhando firmemente para Jesus. Abandone todo o peso que não permite vê-lo, que não te permite ser a expressão nítida de Cristo. Se são as suas dores, se são os seus problemas, se são as suas dúvidas, se é o seu achismo, se é a sua família, não importa, coloque os olhos em Cristo e abandone todo o peso. Se é a sabedoria desse mundo, se é o autoconhecimento, não importa, se é o seu achismo. Todo engano precisa ser removido, senão ele te corrói, ele te pesa como um tumor e vai comendo a sua vida, vai tragando a sua vida. A serpente vai se alimentando de você e vai tragando a sua vida, e você fica cansado, sobrecarregado, você não tem ânimo e você não sabe por quê. É a serpente tragando a sua vida, se alimentando do pó. Abra mão do seu eu, abra mão da sua vontade, abra mão da sua vida. Olhe para o alto, olhe para Cristo, que é o consumador da nossa fé, para que você seja uma expressão mais nítida dele. Não é pesado, viver para Cristo não é pesado. Pesado é tudo aquilo que você carrega fora de Cristo, porque ele é leve, ele é suave, ele é alegria. A palavra vai dizer que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. É uma alegria viver o propósito eterno de Deus. É uma alegria fazer parte do propósito. É uma alegria ser a expressão da glória de Deus nessa terra. É uma alegria viver a vida do Senhor. Não é pesado. Por quê, pastora? Porque não é por obras, é pela graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela sua graça, é pelo conhecimento da sua graça que podemos cumprir toda a tarefa que Ele nos confiou. É pela graça que podemos cumprir todo o nosso chamado. É pela graça que nós podemos cumprir todo o propósito eterno de Deus. É pela graça. Eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus comigo, a graça que nos move, a graça que nos conduz. Não há peso para aqueles que vivem na graça, mas quando eu carrego o peso do antigo pacto, o peso do velho homem, o peso do homem carnal, o peso daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, da minha mente presa a essa terra, e eu vou carregando um peso. Larga esse peso, larga esse pó, larga
Larga o mantimento da serpente e vá comer de Cristo, querido. Vá comer de Cristo todos os dias. Coma dele, se sacia dele, porque a responsabilidade da igreja é expressar a Cristo nitidamente. Não pode ter pó, não pode ter a imagem embaçada. Todo pó tem que ser removido. E Cristo purificará a sua igreja pelas suas águas e vai remover todo pó, todo pó, todo pó. As águas lavam a igreja, purificam a igreja para que não reste nenhum pó. Ela é lavada, ela é limpa para que a igreja gloriosa seja vista, para que a igreja do Senhor seja vista, para que a noiva seja vista por completo. A igreja gloriosa é vista. Ele é a nossa fonte de águas vivas. Tá sujo, querido, Ele limpa. Tá sujo, Ele lava. Tá cheio de pó, Ele limpa, Ele lava. Mas decida-se levantar dessa mesa que você está comendo e se coloque no lugar certo. Olhe para o modelo certo. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso foco. Não se distraia do propósito. O engano parece ser bom, vem num laço bem bonito, parece ser gostosa a comida, o banquete é farto, mas te leva à morte e à ruína. Mas Cristo é o nosso verdadeiro alimento, e o seu evangelho e a sua palavra é perfeita, é a medida perfeita para a sua igreja. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela sua vida. Obrigada, Senhor, porque possamos, Senhor, viver assentados na sua mesa, olhando para o modelo certo, tomando a forma certa, debaixo de um sistema reformado pela obra da cruz do Calvário, do novo pacto e da nova aliança, Senhor. Não queremos ser alimento, Senhor, para a serpente. Não queremos alimentar a serpente. Eu declaro, Senhor, falência à operação das trevas. Eu declaro que ela morrerá de fome, de inanição. Ela perecerá nessa terra, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que é onde colocarmos nossos pés, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso bairro, haverá um cessar do operar das trevas, porque a igreja se levanta purificada, sem pó, sem alimento. Eu quero declarar que aqui ele morre de fome, de inanição, é extirpado, ele é extinguido do nosso meio, porque nós vivemos apenas para Cristo, olhando para Cristo, para fazer toda a boa vontade do Pai e cumprir o seu propósito. Se você crê, diga amém. Que a unção de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo te leve a expressar a Cristo cada vez mais nítido aonde você for, em nome de Jesus. Vai em paz, igreja. Deus te abençoe.